Sabe aquele evento histórico que a gente sente que define quem somos, como povo, como nação? Pois é. Agora imagina se essa lembrança, essa memória que une todo mundo, não for exatamente como a gente pensa. É justamente essa tensão, essa briga fascinante que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar nessa relação super complexa entre memória e verdade histórica, e para isso vamos pegar carona nas reflexões do escritor Antônio Munhoz Molina. Olha só essa frase do Munhoz Molina. É daqui que parte toda a nossa conversa. A ideia é a seguinte: a memória não é tipo uma gaveta de arquivos onde a gente guarda os fatos certinhos. Não. Ela é mais como uma história que a gente conta pra gente mesmo, sabe? Uma narrativa muito poderosa, cheia de emoção, que vai moldando quem a gente é. Só que aí vem a pergunta que não quer calar: será que essa história que a gente se conta é a história que aconteceu de verdade? Bom, o nosso caminho hoje vai ter 4 etapas, tá? Primeiro, a gente vai entender direitinho o que é essa tal de memória histórica. Depois, vamos botar ela à prova, confrontar com a exigência da precisão. Na sequência, a gente vê o que acontece quando essas duas coisas batem de frente. E, para fechar, vamos tentar achar um jeito de fazer as pazes entre a memória e o fato. Então, bora lá! Então, começando, o que é essa tal de memória histórica? Para a gente entender, é só pensar, por exemplo, nos feriados nacionais, nos monumentos que a gente vê nas praças, nas histórias que ouvimos sobre os heróis que fundaram o país. Tudo isso é a memória histórica funcionando na prática. Não são só lembranças soltas, não. É uma força viva que está o tempo todo moldando a nossa identidade como grupo. E aqui está o pulo do gato. Olha só. A memória histórica é, na sua essência, uma interpretação. É a versão do passado que uma comunidade escolhe contar para si mesma. Por quê? Para fortalecer os laços, para definir seus valores, para criar aquele sentimento de nós. No fim das contas, importa menos o que aconteceu tintim por tintim e muito mais o que aquilo tudo significa para a gente hoje. Certo, mas como ela funciona? Bom, primeiro de tudo, ela é subjetiva e super emocional. Segundo, ela é seletiva. A gente escolhe a dedo o que lembrar, quem são os heróis e quem são os vilões. E por último, ela vem carregada de moral, sabe? Separando o que é certo e o que é errado. Resumindo, a ópera é muito menos sobre o que aconteceu de fato e muito mais sobre o significado que a gente dá para isso hoje. Ok, agora vamos virar a chave. Se a memória é sobre o que a gente sente em relação ao passado, a precisão histórica é sobre o que a gente consegue provar. É aquela busca rigorosa, sabe? Pelos fatos, pelos documentos, sem se importar se a gente vai gostar ou não do que vai encontrar. E aí que a coisa pega, né? Porque, por um lado, a memória dá um conforto, dá uma identidade, mas será que ela está entregando a verdade? É exatamente nesse ponto que a busca pela precisão vira algo fundamental, essencial mesmo. Essa imagem aqui resume o conflito de um jeito perfeito. Pensa só, de um lado, a memória histórica, que é subjetiva, emocional e existe para unir as pessoas. Do outro, a precisão histórica, que é objetiva, baseada em fatos e existe para verificar, para checar. São duas maneiras completamente diferentes de olhar para o passado. Bom, é claro que uma hora essas duas coisas iam bater de frente, né? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Aquele momento crítico em que a história que a gente adora contar dá de cara com a história que os documentos e as evidências insistem em mostrar. Vamos pegar um exemplo bem clássico para ilustrar. A memória coletiva pode transformar um líder do passado num herói puro, sabe? Aquele mito fundador que serve para unir todo mundo. Só que aí vem a precisão histórica. O pesquisador vai lá, analisa documentos, cartas da época, e o que ele encontra? Um líder cheio de ambiguidades, com atitudes complicadas, detalhes que não encaixam na história bonita. Ou seja, a memória simplifica tudo para criar o herói. A precisão vem e complica, porque ela quer encontrar a verdade humana, que nunca é simples. E aí, como é que a gente sai dessa? Simplesmente joga a memória fora e fica só com os fatos? Ou faz o contrário? Ignora os fatos para proteger as nossas histórias queridas? Bom, o Munhoz Molina diz que tem um terceiro caminho, uma solução mais inteligente que junta as duas coisas. Esse caminho para uma história mais honesta pode ser pensado em 3 passos. Primeiro, a gente precisa reconhecer o poder da memória, entender por que ela é importante e não simplesmente descartar. Segundo, questionar tudo, interrogar as fontes, tanto as memórias quanto os documentos, sempre com o pé atrás, com um olhar crítico. E o terceiro passo, que talvez seja o mais difícil de todos, a gente tem que abraçar a complexidade. Aceitar que o passado quase nunca é uma historinha simples de herói contra vilão. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo isso. A meta da precisão histórica não é sair por aí destruindo as memórias que a gente tem. Pelo contrário,
É para enriquecer essas memórias, dar para elas uma base mais sólida, mais honesta. No fim das contas, uma memória que é informada pelos fatos é uma memória muito mais forte, e não o contrário. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Encontrar esse equilíbrio não é fácil. É um desafio que não acaba nunca, tanto para as sociedades quanto para cada indivíduo. Como é que a gente faz para honrar aquilo que sentimos sobre o passado, mas sem trair a verdade do que de fato aconteceu? Talvez essa seja uma das tarefas mais importantes que a gente tem se a gente quiser construir um futuro mais consciente.